Alunos do oitavo ano A e também alunos do oitavo ano B. Essa é mais uma atividade nesse terceiro bimestre, né? Que vai falar muito sobre o quê? Sobre sequências. E além de sequências, né? Vai falar sobre figuras e também sobre sequências numéricas. Tudo envolvendo o mundo das letras. Vai ser uma matéria mais difícil para esse terceiro bimestre, que na verdade a gente já deu uma olhada lá no segundo bimestre. É uma continuidade. Então, vamos responder e vamos dar as dicas de algumas questões dessa atividade aqui. Então, vamos lá. Ah, primeira pergunta, primeira questão. Sequência é um conjunto de termos, elementos que alternativa A ou alternativa B. Antes de a gente responder essa questão aqui, de fazer a correção, o que seria uma sequência então? Por exemplo, eu tenho o número 2, eu tenho o número 4, eu tenho o número 6, eu tenho o número 8. Isso aqui é uma sequência numérica. Se você observar, do 2 para o 4, houve um pulo de 2, um acréscimo de 2. De 4 para o 6, houve um pulo de 2. De 6 para o 8, houve um pulo de 2. Então, o que você verifica aqui? Que aqui houve uma ordem, tá? Houve um padrão. Então, agora é possível eu responder aqui. Em toda a sequência onde você tem números ou mesmo figuras, tá? Por exemplo, eu tenho essa figura aqui. A segunda eu tenho essa. A terceira eu tenho essa. A quarta eu tenho essa. Se você for analisar aqui, ó, é uma sequência de figuras que também tem uma certa ordem. Então, na verdade, sequência obedece um padrão, uma ordem, tá? Então, aqui, nessa primeira questão, a alternativa é. Está perguntando o seguinte: dê um exemplo de sequência. Se uma sequência numérica, posso falar assim, ó, eu vou falar aqui os múltiplos de 5, ou seja, pulando 5 em 5. Isso aqui é uma sequência numérica, ó. E para dizer que continua, eu deixo três pontinhos. Assim também, eu posso fazer uma sequência de figuras. Por exemplo, vou começar a fazer assim, ó. Um, dois, um, dois, três, um, dois, três, quatro. É uma sequência de figuras, tá? Então, são alguns exemplos que você pode colocar nessa questão 2, tá bom? Vamos para a questão 3 aqui, tá? Fazendo a leitura e a compreensão. Nas sequências recursivas, olha só, eu tenho alguns tipos de sequências, tá? Aqui está falando tipo de sequência recursiva, né? Na recursiva, o que importa muito é o seguinte: na recursiva, quando eu tenho aqui o 5, por exemplo, para ter esse 5 aqui, eu dependo do anterior e do posterior. Então, eu falo que ela é recursiva, ou seja, o elemento. ah, Deixa eu apagar aqui para me dar mais uma ideia. Vou fazer uma sequência aqui embaixo, então. Ó. Por exemplo, ó, vou começar do um, tá? Depois eu vou para o 4, depois eu vou para o 7, depois eu vou para o 10, tá? O que seria essa recursiva aqui, ó? Por exemplo, o 4. O 4 você tem que analisar quem é o seu termo, o seu elemento anterior. No caso aqui no 4, o posterior é o 10. Mas o que aconteceu? Do 4 para o 7, houve um aumento de 3, ok? Assim como do 7, acrescentando mais 3, tivemos o 10.
tá? Ou seja, um termo depende do outro. Então, nesse caso aqui, é chamado de sequências recursivas, tá? Ok? Então, vamos completar essa questão aqui. Nas sequências recursivas, os seus elementos, termos, números, ou seja, aqui numa sequência podemos ter números, podemos ter figuras, tá? E cada um desse aqui é chamado do quê? Deixa eu trocar a cor aqui. Cada um desse aqui, ele é chamado de termos ou elementos, tá? Que poderão ser números, letras, figuras. Aqui, ó, são produzidos por meio de uma expressão algébrica ou também chamado fórmula, onde um termo, um elemento depende, tá? Ó, um termo anterior ou posterior depende, tá? Então, nessa questão 3 aqui, alternativa A, ok?